Então, voltando aqui, pessoal. Então, lei de terras, ou herança ou compra. Então, o brasileiro, né, não tem condições, tá legal? Não tem condições de compra. Ponto. O imigrante, meu amigo, em condições normais de temperatura e pressão. Se você foge da Europa, né, por conta do desemprego provocado pela segunda revolução industrial, né, por conta do desemprego provocado pelo grande crescimento demográfico, a Europa no século XIX vai vivenciar um grande avanço na medicina, pessoal, um grande avanço nos conceitos de higiene. A Europa, na metade do XIX, ela começa a tomar banho. Olha só, né, o continente que não tomava banho. Passar a tomar banho significa, bicho, diminuir uma quantidade enorme de doenças, né? Então, a Europa superpovoada, ela vai expulsar pessoas, legal? E aí muita gente, né, vem para o Brasil com o sonho de ter terras, de produzir, de ficar rico. Bicho, ficar rico no Brasil, muito difícil. Por quê? Porque as terras estão definitivamente concentradas, né? Tanto que boa parte dos europeus vão preferir ir para onde? Para os Estados Unidos. Porque além da questão, né, climática, além da questão da língua, né, você tem o quê? Uma política de distribuição de terras do governo dos Estados Unidos. Tá? Então, o governo dos Estados Unidos, através do Homestead Act, ele vai, né, facilitar o acesso do imigrante. Então, se você tem uma grande quantidade de imigrantes europeus chegando no Brasil, e tem, a quantidade de imigrantes que chega nos Estados Unidos é muito maior, tá? Então, pessoal, 1850, lei de terras, definitivamente você está concentrando as terras no Brasil. Bacana? Tranquilo? Estamos já fechando o império. Vamos pensar aqui comigo uma coisinha, ou algumas questões. Pessoal, o tráfico acabou, mas eu ainda tenho negros escravizados, correto? Então, vamos tentar fazer o seguinte exercício. Todos nós somos brancos pobres, ou somos, né, mestiços, ou somos negros livres. Bacana? Então, todos nós, nesse momento, somos brancos pobres, somos, né, mestiços, tá certo? Mulato, mameluco, cafuso, se fosse hoje, né? Marrom bombom, moreninho, né? E negro forro. Pessoal, temos acesso à terra? Não. Porque as terras estão concentradas na mão dos latifundiários. Aí fala assim, não, mas primeiro eu posso trabalhar pro cara. Não. Por quê? Porque nesse momento aqui, metade do 19, pessoal, a prioridade continua sendo o quê? O negro na condição de escravo. Pô, prima, mas alguns latifundiários vão ter a sacação e vão começar a fazer a transição, né, da mão de obra escravizada para a mão de obra livre. Sim, mas, meu amigo, se você está nessa transição, se você é um não escravizado e conseguiu um emprego nas terras de um coronel, o teu ganho vai ser alto ou baixo? Responda para mim. Bruno, dá uma olhadinha aí para mim. Seu ganho vai ser alto ou baixo? Tá? Transição do trabalho, né, escravo para livre. Com muita dificuldade você arrumou um emprego. Você vai ter um salário alto ou baixo? Galera tá respondendo aí o que, Bruno? Baixo. Por quê? Cara, porque não tem emprego para todo mundo, né? Então eu tenho uma quantidade crescente de pessoas querendo trabalhar, tá legal? Eu tenho, né, o brasileiro, branco, pobre, mestiço, negro, forro, tenho um imigrante chegando e eu ainda tenho negão lá, cara, escravizado na propriedade, correto? Então olha só onde é que eu vou chegar, pessoal. Olha só onde eu vou chegar. A vida no campo é fácil ou difícil? Difícil, né? Já ouviu falar do cangaço? Só um minutinho. Do Carlos, do Caleb para baixo, né? Pô, Caleb, não entendi a sua pergunta. Os escravos puderam recuperar suas terras. Escravo não tem terra, Caleb. O escravo trabalha na minha terra, tá? Então, Caleb, vou te colocar como meu escravo. Trabalha na minha terra, tu nunca teve terra.
Tá legal? O máximo que tu consegue, se eu for um cara bacana, é ter uma família. Na minha terra. Tá? Porque muitas das vezes, quando você se junta lá, monta uma família, eu pego teu filho e vendo. Então, assim, né? Escravo não tem terra. Tá legal? Vamos lá. Emanuele, qual seria a linha estratégica para viabilizar uma reforma agrária efetiva a longo prazo? Emanuele, dá um tempinho. Chego na República, na outra parte da aula, e eu explico isso. Tá? Explico isso. Então, assim, se não te atender daqui a um pouco, você me chama de novo. Legal? Ramon, como era possível ter uma terra sendo ex-escravo? Ramon, presta atenção. Antes da lei de terras, tá? É só você, digamos, burlar, né, o controle do latifundiário. Ou você virar amiguinho dele. Por quê? Porque as terras devolutas, aqui ó, a Constituição não falava nada, irmão. Tá? Então eu posso pegar um pedacinho de chão e começar a plantar para mim. Porque não há uma lei no Brasil que fale sobre as terras não ocupadas. Agora, a partir de 1850, Ramon, já era. Por quê? Só comprando ou por herança. Ou, caso interessasse para o Estado, né, a doação vai acontecer, tá? Vai acontecer. Por exemplo, região sul do Brasil, tá? Quem conhece aí, né, ouviu falar, todo mundo já ouviu falar, mas quem conhece, Gramado, Canela, Caxias do Sul, parte daqueles italianos e alemães que chegaram ali, tiveram terras doadas pelo governo. Era interessante ocupar aquela região sul, por conta das disputas históricas, né, com os países platinos, Argentina, Uruguai, né? Então, você podia ter a doação do governo, pequena escala, porque não esquece, né, século XIX, consolidação do capitalismo, beleza? E a partir da lei de terra não tem jeito, a gente tem que comprar. Ex-escravo não compra. Agora, antes da lei de terras, se eu sou livre e a terra também, eu posso ter acesso a essa terra. Tá legal? Então, pessoal, olha só. Se eu, branco, pobre, mestiço, né, ex-escravo, não tenho acesso à terra, dá pra gente fazer um link com o movimento do cangaço? O que é o cangaceiro, né? Eric Hobsbawm, considerado o maior historiador do século XX, em inglês, ele define o cangaceiro como um bandido social. Né? Ele vai fazer aí uma comparação com a lenda de Robin Hood. Porque na prática o cangaceiro luta contra o quê? O título da aula. Ele luta contra a concentração fundiária. Ele luta contra o poder do coronel. Porque ele, cangaceiro, ele não tem acesso à terra. E quando tem, ele é super explorado. Ele é super explorado nas suas condições de trabalho, ele é super explorado com ganho baixo, ele é super explorado pela violência dos jagunços, né? Ele é super explorado pela justiça que defende o latifundiário. Né? Então, meu amigo, essa estrutura de concentração de terra, ela vai gerar o cangaço. Então, o cangaço é um fenômeno, né, que surge no Nordeste, no final do 19, e vai se estender até o fim da Era Vargas. Né? A gente pode esticar o cangaço, pessoal, até estar no novo Getúlio. Bacana? E aí, veja bem, quando a gente chegar na República, né, agora, já, mas só fazendo o link aqui, ó, leis terras. Meu amigo, dificuldade de acesso à terra. De novo, né? Quando eu falo de República, acabou a escravidão. Lei Áurea, 1888. A República, 1889. Tá? 1895, Arraial de Canudos, Beato Antônio Conselheiro. Meu amigo, imigrante pra caramba, tá? População pobre, mestiços, negros alforriados, ou melhor, perdão, negros livres. Tem terra para todo mundo? Não tem. Então, o banditismo é uma opção. Pô, prima, mas eu sou um cara de bem. Esse papo de bandido, show de bola. Cara de bem, segue o Beato. O Beato Conselheiro, oratória fantástica, tá? Um cara extremamente personalista, boa comunicação. O Beato Conselheiro chegou a ter 30 mil seguidores no arraial que ele funda
né, as margens do rio Vaza Barris, no interior da Bahia, foi conhecido como Arraial de Canudos. Cara, 30 mil seguidores em Canudos. Em 1895, você pegar o estado da Bahia, que é muito maior do que o estado do Rio de Janeiro, só Salvador tinha mais habitantes do que o Arraial de Canudos. E veja bem, Canudos, bicho, é uma invasão de terra. Já caiu questão no vestibular da UFRJ, antes, né, do Enem, antes de estar todo mundo dentro do modelo Enem, UFRJ discursiva não específica, tá? Então era uma discursiva mais tranquila, digamos assim, né? A UFRJ pedia para comparar o MST, ou perdão, né, o movimento de Canudos com o atual MST. Porque na prática está todo mundo lutando pela mesma coisa, né? Reforma agrária. Estão fazendo o quê? Invadindo terras. A grande diferença para responder essa questão da UFRJ qual é? O cara que está ocupando lá a região de Canudos, ele não tem a consciência de que ele está, né, ocupando uma terra que não é dele. Ele segue a uma liderança religiosa. Por isso que Canudos, assim como o Contestado, né, lá na região sul, são considerados movimentos messiânicos. Mas eles são movimentos de resistência que é a concentração fundiária no Brasil. Tá? Deixa eu ver aqui. Ih, Bruno. Não, ficou... Veio aqui. Ah, tá. João Guilherme. Não? Me desculpe. Não, foi. Tá. A última. Emanuele, as comunidades quilombolas... Pô, Manu, só vem com paulada, né? Mas vamos lá. As comunidades quilombolas, pergunta brilhante, cara, brilhante. São casos que fogem dessa lógica, certo? Tinha alguma peculiaridade? É resistência, Manu. É o que você já falou aqui, né? O quilombo, ele normalmente, ele está longe do grande centro, tá? Desde o início das fugas, tá? Então, por exemplo, quando você fala de quilombo no Brasil, né? Falou de quilombo, a maioria da população associa Palmares, né? Para a maioria da população, quilombo é sinônimo de Palmares, tá? Cara, Palmares chegou a ter mais de 30 mil quilombolas, porque veja bem, né? A gente pensa o quilombo também só com negro. Não é uma verdade. A população quilombola, óbvio, né? Ela vai ter predominantemente negro, mas ela é uma população de não brancos, pessoal. Porque era uma outra aula que a gente podia dar aqui com muita tranquilidade, muita riqueza, né? A questão do racismo no Brasil. Porque é muito interessante, né? Você vê no Brasil o moreno, né? Falar assim, não, sou moreno. Pô, bacana, tu é moreno, né? Como eu usei ainda há pouco, né? Sou marrom bombom, né? Até uma letra, um título de uma música, né? De um sambinha. Bruno, copinho. Então, veja bem, no Brasil, colônia e império, passou de branco, é preto. Essa era a definição, tá? Então, Emanuele e turma, né? A comunidade quilombola, ela é uma comunidade marginal e, se possível, o mais longe dessa vida social. Então, misturando aqui, né, a minha resposta ao Pedro ainda há pouco, quando eu falei do romance Lucila, tá? Cara, se a comunidade do Rio de Janeiro tá ali até o metrô da Uruguaiana, pô, o quilombo, bicho, tá da Praça da Bandeira para lá. Por quê? Porque é a sua proteção. Pouquíssima gente vai chegar até ali. Né? Tanto que hoje, né, é que essa questão das comunidades quilombolas, quando eu falo hoje, né, os últimos 50 anos, né, que essas questões das comunidades quilombolas começam a aparecer. Né? E elas começam a aparecer por dois motivos. Né? Primeiro, porque o negro hoje está organizado, ou, né, em processo crescente de organização e consciência de classe. Tá? E porque nos últimos 50 anos, né, a expansão nas grandes cidades vai ampliando, e você começa a chegar muito mais rapidamente nessas áreas periféricas. Bacana? Tranquilo? Então, pessoal, é entender, né, o alcance, e aí um pouco do que o Pedro falou, né? Pô, a lei de terras é de 1850, o cangaço vem lá para 1870, 80, Canudos, 1895. Porra, por que é tão lento? Não esquece que a gente está no 19. Né? O processo é um processo lento. Mas, repetindo, né? Cangaço, Canudos, Contestado são revoltas ligadas diretamente
ao processo de concentração fundiária. São movimentos, né? O cangaço não é uma revolta, é um movimento ligado ao processo de concentração fundiária. Beleza? Tranquilo? Então, vamos pegar aqui o nosso material, pegar a nossa folhinha, né? E vamos resolver aqui algumas questões. Então, questão número 6, pessoal. Vamos lá? Questão número 6, também conhecida como meia dúzia. Tá? Então, tá lá. Primeiro item ali, né? Artigo 92. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais. Primeiro, os menores de 25 anos. Então, hoje, né, pessoal? Quem não pode votar são os menores de 18. E a Constituição traz a opção, né, para os maiores de 16. Então, maior de 16 é uma opção, a partir do 18 é obrigatório. Né? A Constituição de 1824, né, estabelecia ali o limite em 25 anos. Então, os menores de 25 anos, nos quais não se compreendam os casados. Né? Casado você vota. Tá? E oficiais militares que forem maiores de 21 anos, os bacharéis formados e clérigos de ordens sacras. Tá? 4. Os religiosos e quaisquer que vivam em comunidade claustral, né? Ou seja, aquele cara que está fechado. Obrigado, Bruno. Aquele cara que está enclausurado, né? Que não tem contato com o mundo. 5. Os que não tiverem, olha aí, de renda líquida anual 100 mil réis por bem de raiz, terra, indústria, comércio ou empregos. Né? Então o voto no Império é um voto censitário, né? É um voto para rico. Então vamos lá. A legislação espelha os conflitos políticos e sociais do contexto histórico de sua formulação. A Constituição de 1824 regulamentou o direito de voto dos cidadãos brasileiros, com o objetivo de garantir, letra A, o fim da inspiração liberal sobre a estrutura política brasileira. B, a ampliação do direito de voto para a maioria dos brasileiros nascidos livres. C, a concentração de poderes na região produtora de café, o Sudeste brasileiro. D, o controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes. Letra E, diminuição da interferência da Igreja Católica nas decisões político-administrativas. Pessoal, 20 segundinhos para a gente marcar aí o gabarito, né, no chat enquanto eu molho a goela. A maioria está respondendo que letra? D. D de dado, né? Show de bola, pessoal. Controle do poder na mão dos grandes proprietários e comerciantes. Rico, tá? Pessoal, grandes proprietários. Os caras estão mandando desde a colônia, continuam mandando no Império. Primeiras indústrias, que o cara fala aqui, meu amigo, indústria no Brasil só depois de Vargas. Né? Então, indústria no Brasil só depois de Getúlio. Bacana? Vamos fazer a 7 rapidinho. Com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro, din-din, né? Isso limitava ou mesmo praticamente impedia o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. Olha aí, Caleb. O fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de... Essa eu não vou nem ler, né, pessoal? Questão do Enem, gabarito letra C. Concentração fundiária. Né? Deixa eu ver aqui se a gente separou. Não, Império não. Então, pessoal, mais um tempinho, vou apagar aqui o Brasil Império para a gente colocar o esqueminha sobre o Brasil República. Tranquilo?